Olá, queridos estudantes da EJA, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou o professor Juliano e quando eu apareço por aqui é porque temos uma aula de Geografia. Vamos iniciar nossa aula, mas antes eu gostaria de pedir licença a todos vocês estudantes para mandar um parabéns a todos os professores de vocês. Nessa semana estamos comemorando o Dia dos Professores. E por isso eu separei aqui uma mensagem a todos os professores, inclusive, especialmente, os professores da EJA, que nos acompanham nas nossas aulas. Aqui, ó, educação não transforma o mundo, educação muda pessoas. Pessoas transformam o mundo. Paulo Freire. Olha que interessante. Paulo Freire é o mestre de todos nós professores. E nessa mensagem ele faz uma reflexão justamente sobre a educação e a sua importância para a mudança que pode ocorrer no mundo. Afinal de contas, sem educação não há mudança. A educação vai transformar as pessoas para que elas sim consigam fazer a diferença no mundo que vivemos. Muito legal, não é mesmo? Eu também separei algumas atividades que foram enviadas por vocês e eu gostaria que vocês continuassem enviando todas as atividades, porque é uma forma de nós compartilharmos esse momento, eu poder verificar o quanto vocês estão participando das nossas aulas. Então, continuem enviando. Vejam lá, a estudante Matilde, lá da escola Vila São José, ela enviou as atividades dela. Olha que capricho da Matilde. Ela enviou para a professora Josiane e está aqui a atividade. Parabéns, Matilde, continue enviando as atividades. Aqui temos uma atividade da estudante Tânia, e ela também fez aqui a representação da planta baixa, muito caprichada a atividade dela. Ela é da turma da professora Edenise, lá da escola Álvaro Borges. Então eu gostaria de mandar um grande abraço a essas professoras que estão participando ativamente aqui das nossas aulas e todas as professoras da EJA que sempre colaboram muito com as nossas aulas. Vamos então começar a aula de hoje. Vamos continuar falando sobre o território brasileiro e como que ele é dividido. Vamos lá? Olhem lá. Recordam que na aula anterior falamos sobre como o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, dividiu o território brasileiro. Lembram que existem regiões que são as regiões compreendem um agrupamento de estados. E esses estados possuem características comuns, características naturais, históricas, culturais e sociais. Isso não é interessante? Então, cada grupo de estado possui características comuns que podem permitir com que eles sejam agrupados por essas características. Vejam aqui no mapa. Nós temos a divisão regional aqui do Brasil. Como que funciona essa divisão? Percebam que cada cor representa uma região do nosso país. E isso pode ser verificado na legenda que nós temos aqui na imagem, certo? Eu gostaria que vocês já começassem a aula fazendo uma atividade. Então, peguem o caderno, peguem a caneta de vocês, o lápis, coloquem ali a data que vocês estão fazendo essa atividade e nós já temos um enunciado. Eu vou dar um tempinho para que vocês copiem o enunciado, mas antes eu vou fazer a leitura, olhem lá. O que as diferentes cores do mapa representam? Então eu gostaria que vocês respondessem a essa pergunta. O que as cores que o mapa apresenta representam? Então eu vou dar um tempinho para que vocês copiem essa pergunta e depois eu coloco o mapa na tela para que vocês possam respondê-la, certo? Vamos lá! Então, agora que vocês copiaram a pergunta, eu vou deixar um mapa na tela para que vocês possam respondê-la. Então, o que as cores do mapa representam? Vamos lá? Eu vou deixar um tempinho para vocês responderem.
E aí, conseguiram responder? Não é muito difícil essa pergunta, não é mesmo? Vejam, pessoal, aqui no mapa que vocês têm na tela. Cada região é representada no mapa por uma cor. Vejam lá, a cor verde, a cor marrom, a cor lilás, a cor amarela, a cor laranja. Então, nós temos diferentes cores que representam cada uma delas uma região do Brasil. Se vocês completaram a resposta, parabéns! De qualquer forma, aqui eu tenho uma resposta que pode ajudar vocês. Olhem lá, cada cor do mapa representa uma região brasileira. De acordo com quem? Com o IBGE. Eu vou dar um tempinho para que vocês registrem essa resposta. Vamos lá? E aí, vamos para a próxima questão? Olhem lá, número 2. Em quantas regiões o Brasil está dividido? Então é só vocês responderem. Quantas são as regiões que compõem o território brasileiro? Eu vou deixar vocês copiarem a pergunta e dando um tempinho para vocês. Vamos lá? E aí, conseguiram responder? Fica um pouco difícil, mas eu tenho uma possibilidade. Vamos olhar novamente o mapa. Vejam que a pergunta é em quantas regiões o Brasil está dividido? Olhem o mapa e tentem responder. Eu vou dar um tempinho para vocês. E aí, conseguiram responder? Vejam ali na tela de vocês, pessoal, que se cada cor representa uma região, basta contar quantas cores tem o mapa. Olhem lá, 1, 2, 3, 4, 5. Então são 5 regiões. Eu vou dar um tempinho para que vocês registrem a resposta. Eu tenho aqui uma sugestão de resposta, mas é claro que a resposta tem que ser 5 estados. Então ali, ó, o Brasil está dividido em 5 regiões. Eu falei estados, são 5 regiões, certo? Eu vou dar um tempinho para que vocês registrem a resposta. E aí, estão conseguindo? Temos mais exercícios hoje. Vamos lá. Número 3. Quais são os nomes das regiões brasileiras? Então eu preciso que vocês mencionem os nomes das regiões. Se vocês lembram de cabeça, tudo bem. Caso vocês não lembrem, eu vou deixar o mapa na tela para vocês consultarem. Mas primeiro copiem a questão. Eu vou dar um tempinho para vocês. E aí, vamos verificar no mapa essa resposta?
Olhem lá, então está perguntando ali quais são os nomes das regiões que compõem o território brasileiro. Eu vou dar um tempinho para que vocês tentem verificar no mapa. Lembrem que vocês têm que consultar todos os elementos do mapa. Vamos lá? E aí, conseguiram consultar e chegar até a resposta? Vejam, todos os elementos compõem lá título, a legenda, a orientação, a escala. No caso dessa resposta, ela pode ser verificada a partir da consulta à legenda. Olhem lá, o nome das regiões que compõem o território brasileiro. Vejam ali. Região Norte, Região Nordeste, Sudeste, Região Sul, Região Centro-Oeste. Então, ali estão todas as regiões do território brasileiro. Eu vou dar um tempinho para que vocês registrem a resposta. Eu tenho aqui a resposta, mas eu espero que vocês tenham conseguido chegar a ela. Certo, pessoal? Vou dar um tempinho para vocês. E aí, vamos continuar a aula? Olhem lá, agora nós vamos conhecer um pouco mais sobre as regiões brasileiras, sobre as regiões que acabamos de falar, só que agora falando um pouquinho mais sobre cada uma delas. Olhem lá, primeiramente vamos falar sobre a região norte. Olha que região grande do nosso território. Vejam ali que a região norte é composta por diversos estados: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins. Nossa, são vários estados, não é mesmo? E tem estados que têm um grande território. Por exemplo, a Amazônia e o Pará. São territórios imensos, não é mesmo? Percebam que a área do território da região norte é tão grande que ele chega a 45%. O que isso quer dizer? Quer dizer que é quase a metade do território brasileiro. Vocês podem ver aqui no gráfico. É muita coisa, não é mesmo? Então, quase metade da área que compõe o território do nosso país pertence a esta região, a região norte. E temos outras várias características, como, por exemplo, a população. Vejam que a região norte tem 18 milhões de habitantes. Eu coloquei ali uma imagem que nos ajuda a entender o que é isso. Percebam, temos 10 indivíduos, que é a totalidade. Vamos dizer que isso seja 100% da população do nosso país. Os habitantes da região norte, se eu fosse representar por esses 10 habitantes, seria metade, então, de um habitante de todo o território nacional. Então, embora a região tenha uma área imensa, quase a metade do nosso território, ela não tem tantos habitantes. Entenderam? É muito interessante pensar sobre isso. E o que mais? A região norte, é nela que está a maior floresta tropical do mundo, a floresta amazônica, já falamos sobre ela, que é uma floresta imensa, né? É a maior floresta tropical, como eu disse, do mundo todo, né? E também nessa região está a maior bacia hidrográfica. Bacia hidrográfica é a área onde estão situadas os rios, as nascentes. Então é uma concentração das águas, né, que compõem determinado espaço.
Então vejam que então ela tem características muito especiais e tudo lembrando algo que é muito grande. Então, a maior floresta tropical do mundo e a maior bacia hidrográfica, não só do país, né, do território brasileiro, mas do mundo. Então lembrem que a região norte é muito importante, não somente para o nosso país, porque ela tem características muito importantes. Eu trouxe algumas imagens para ajudar a lembrarmos de aspectos que nós já vimos em aulas anteriores. Vejam ali, temos uma imagem da floresta amazônica, que tem como característica a densidade, ou seja, a quantidade, né, de árvores, de plantas, a vegetação é muito densa. Temos ali o rio, né, o rio Amazonas, que é magnífico. Vejam ali a imagem, as curvas do rio Amazonas. Então é uma característica muito importante para a região, como eu disse, né, ela tem a maior bacia hidrográfica do mundo. Temos ali, e por isso mesmo, por ter uma grande quantidade de rios, o transporte hidroviário é muito presente. O que quer dizer isso? Eles utilizam na região norte muito o transporte por embarcações, não só para transportar pessoas, como transportar mercadorias. Que interessante, não é mesmo? É quase como que se na região norte tivesse um grande número de estradas nos rios. Claro que os rios não são estradas, mas eu gostaria que vocês imaginassem isso, que os rios servem como estradas, de tão comuns que são os transportes hidroviários. E aqui eu tenho uma proposta de exercício. Vamos lá? Vejam lá. Número 4. Desembaralhe. O que quer dizer isso? Eu tenho uma palavra e ela está com as suas letras embaralhadas. E se eu conseguir identificar qual é a ordem dessas letras, eu vou identificar qual é esta palavra. Mas eu tenho uma dica. É um estado da região norte. Eu havia mencionado há pouco os 2 maiores estados dessa região. Então é um deles. Será que vocês conseguem acertar qual é o nome desse estado? Eu vou dar um tempinho para vocês. Vamos lá? E aí, conseguiram? Não é tão difícil, não é mesmo? Percebam que uma letra apareceu de uma maneira diferente ali, não é mesmo? Então, é a letra A. Essa letra ela está num tamanho diferente, porque é a letra maiúscula. Recordam que nas aulas de língua portuguesa, vocês estão aprendendo com as professoras que as letras iniciais de nomes próprios precisam estar em letra maiúscula. Como esta palavra é o nome de um estado, ela precisa aparecer com letra maiúscula. Então já sabemos que a letra inicial da palavra é aquele A que apareceu no meio, A maiúsculo. E agora, conseguiram lembrar qual que é o nome do estado? Tá, espero que sim. De qualquer forma, vamos colocar ali. Amazonas. Amazonas, então, é um dos maiores estados ali da região norte. Então, junto com outros estados, ela forma a região norte. Eu espero que vocês tenham conseguido acertar. Vamos lá? Eu vou dar um tempinho para que vocês registrem a resposta. Vamos seguir? Então, agora nós vamos falar sobre outra região do território brasileiro. Vejam lá, nós vamos falar sobre a região Nordeste. Aqui nós temos a região Nordeste, representada pela cor vermelha no mapa, né? E nós vamos falar sobre os estados que compõem esta região. Vamos lá? Temos lá
Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Uma coisa que vocês precisam ir se habituando é as siglas que representam cada um dos estados brasileiros. Vejam, por exemplo, né, temos Alagoas, Bahia, Ceará, e sempre tem uma sigla ao lado. Então vocês precisam ir se familiarizando com essas siglas. Falando agora, percebam a quantidade de estados que compõem a região norte. São vários, não é mesmo? A região nordeste, perdão. Agora estamos na região nordeste. Falando sobre as características da região nordeste. Vejam que a extensão territorial, ou seja, o tamanho, né, do território da região nordeste é de 18% do território nacional. Se vocês olharem no gráfico, vocês vão poder perceber, então, o quanto que a região nordeste ocupa no território nacional. Vejam aqui, tudo que está em branco são as demais regiões. E a região nordeste representada ali pela cor vermelha. Vocês acham muita coisa? Não é tanto se nós compararmos com a região norte. Mas percebam que na região nordeste nós temos vários estados. Olhem a lista que acabamos de ver. São vários, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... não, perdi a conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muitos estados, não é mesmo? E agora, falando sobre a população da região nordeste. São 57 milhões de habitantes. É muita coisa, não é mesmo? Vejam que assim como lá na região norte, eu trouxe um desenho para ajudar a ilustrar isso. Então, lembrem lá, são 10 pessoas representando a totalidade da população do território brasileiro, de todo o Brasil. Quanto seria a representação de habitantes da região nordeste? Vejam lá, então, uma pessoa, duas pessoas, mais metade de uma pessoa. Vocês acham que é muito ou é pouco? Então, vejam aí que nós temos uma certa quantidade aí mesmo, né? Porque se são 10 a totalidade, já temos 2 pessoas e meia representando a população da região nordeste. Então, é bastante já, é um número bem elevado, não é mesmo? E agora, falando sobre as demais características da região nordeste. Ela tem diversos biomas, como a Caatinga, que nós já falamos, a Mata Atlântica. Lembrem que Mata Atlântica é porque ela sempre estará relacionada ao Oceano Atlântico, não é mesmo? E a região nordeste, ela tem uma grande costa litorânea, né, presente ali no território dessa região. E também tem algumas faixas do Cerrado. O que chama muita atenção na região nordeste é as paisagens naturais. Vejam então que quando eu tenho muitas paisagens naturais, eu vou atrair muitos turistas. Olha que legal! Então aí eu vou ter uma relação com a economia desse estado. Aqui nós temos então algumas imagens que nos ajudam a entender um pouco mais da região nordeste. Vejam lá, como que é a Caatinga. Lembram que quando eu falei da Caatinga, nós vimos esse tipo de vegetação? Vimos que essa vegetação tem plantas espinhosas, que reservam bastante água em seu interior. Então aqui nós temos a imagem mostrando como que é a Caatinga. E fora o fato de que ela não é muito... aquele tom de verde não é tão predominante. Por isso mesmo que os indígenas deram esse nome, né? Caatinga, que significa mata branca. Então eles percebiam a Caatinga, né, como essa característica, ter esse tom mais branco na vegetação. Nós aqui também temos as paisagens naturais que acabamos de falar. Vejam aqui nós temos os lençóis maranhenses. É uma linda paisagem, não é mesmo? Olhem essa areia branquinha, a água, que linda, não é mesmo? Então, como eu falei, essas belas paisagens atraem turistas do mundo todo. Aqui nós também temos Porto Seguro na Bahia. Olha que água fantástica, né? A água dessa praia. Então, vejam ali as casas e tudo mais, mostrando que essa paisagem ela é muito visitada. Então nós podemos perceber que a região nordeste tem esse atrativo, o turismo.
E também temos outras formas de fonte que vão gerar riquezas para essa região. Temos aqui então o extrativismo vegetal, temos ali os trabalhadores retirando, né, as folhas das palmeiras e para algum tipo de artesanato, algum tipo de uso. Mas o que eu queria que vocês lembrassem? Que o extrativismo é a retirada de um determinado produto que já está lá na natureza. É diferente da agricultura. Aqui nós temos então a agricultura, que é a produção da cana-de-açúcar, né, que vai ser matéria-prima para a produção do açúcar. Então, qual é a diferença do extrativismo vegetal para a agricultura? No extrativismo vegetal, eu vou retirar algo que já está pronto na natureza. Na agricultura, eu vou ter que cultivar o solo para poder ter acesso a algum tipo de produto, certo? E agora, nós temos um exercício, olhem lá, exercício número 5. Quantos estados tem a região Nordeste? Será que é fácil de responder essa pergunta? Eu deixei os estados listados na tela. Então, eu quero que vocês façam essa contagem. Vamos lá? E aí, pessoal, conseguiram chegar à resposta? Vamos juntos lá descobrir então quantos estados tem a região Nordeste? Olhem lá. Alagoas, 1. Bahia, 2. Ceará, 3. Maranhão, 4. Paraíba, 5. Pernambuco, 6. Piauí, 7. Rio Grande do Norte, 8. E Sergipe, 9. São 9 os estados da região Nordeste. Então aqui nós temos a resposta. A região Nordeste tem 9 estados. Então, eu vou dar um tempinho para que vocês registrem essa resposta aqui, certo, pessoal? E aí, conseguiram registrar? Espero que sim! Vamos continuar? Vamos falar agora sobre a região Centro-Oeste, aqui no mapa representada pela cor laranja. Então, vamos ver quais são os estados que compõem a região Centro-Oeste. Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. São 3 estados que compõem essa região. E lá, na região Centro-Oeste, também está o Distrito Federal, que é onde fica a capital do nosso país, Brasília. Falando então sobre as características aí da região Centro-Oeste, sobre o território. Vejam que a região Centro-Oeste tem 19% de todo o território nacional. Então, ali com a cor laranja, nós temos lá os 19% e a cor branca representa todo o restante do território nacional. Então, assim como nós vimos lá na região Nordeste, a região Centro-Oeste ocupa uma boa parte também do território brasileiro, não é mesmo? Vejam aqui sobre a população. Nós temos 16 milhões de pessoas na região Centro-Oeste. Tentando comparar com esse esquema, nós temos lá então os 100% de habitantes, que seriam aqueles 10 indivíduos ali, né? Então, a região Centro-Oeste seria representada por menos de uma pessoa, então seria meio indivíduo. Então, não é
não são tantas pessoas que habitam essa região, mas já é um número considerável, né? Porque estamos pensando na totalidade do território e ainda temos mais regiões ainda pela frente para nós conversarmos hoje. E as características da região Centro-Oeste? É nessa região que estão os maiores rios brasileiros. É também conhecida pelo desenvolvimento da agricultura e da pecuária. Existe até um apelido para a região Centro-Oeste de que ela é o celeiro do Brasil, porque lá a produção agrícola é muito grande. Então, a produção agrícola, a pecuária são muito bem desenvolvidas nessa região. Para lembrar ali por meio de imagens, nós temos ali, então, o cerrado, né, que é uma vegetação típica dessa região, que são essas vegetação formada por arbustos, né, ela não é uma vegetação tão alta como, por exemplo, a Mata Atlântica, a Mata de Araucárias, então é uma vegetação um pouco mais baixa. Temos lá o rio Xingu, representando muito bem como um grande rio dessa região, né? Então tem diversos rios enormes, né? Imensos, né? Temos também ali uma imagem mostrando quanto que a agricultura é desenvolvida nessa região. Então por isso desse apelido, né, da região Centro-Oeste ser o celeiro do Brasil. E a pecuária, que é a criação animal. Então, vejam que a região Centro-Oeste, ela tem uma característica marcante, é justamente o desenvolvimento da agricultura e da pecuária. Tem um exercício agora para vocês. Número 6, complete. Vejam que ali eu tenho os 3 estados que compõem a região Centro-Oeste. Só que faltam, em todas as palavras que vão formar o nome desses estados, uma letra em comum a todos os nomes dessas regiões. Eu gostaria que vocês identificassem qual é esta letra. Vamos lá? Eu vou dar um tempinho para que vocês copiem e já tentem resolver esse exercício. E aí, conseguiram identificar? Eu espero que sim. Vamos ver qual letra está faltando para completar todos esses nomes? Olhem lá. Primeiramente temos Mato Grosso, um dos estados da região Centro-Oeste. Depois temos o Mato Grosso do Sul. Está faltando então a letra O. E depois temos Goiás. Também a letra O. Vejam que em todos os estados que nós identificamos ali, nós temos a letra O faltando em todos esses nomes. Percebam que eu deixei ali aquele espaço em amarelo para que vocês verifiquem a divisão dessas palavras, né? Porque eu não posso amontoar na hora de escrever, senão eu não estarei formando a palavra corretamente. Certo, pessoal? Eu vou dar um tempinho para que vocês registrem essas respostas, caso vocês não tenham conseguido completá-las, e já voltamos. E aí, vamos continuar? Olhem lá, agora vamos falar sobre a região Sudeste. No mapa que está na tela de vocês, vocês podem verificar que a região Sudeste foi representada pela cor verde. Quais são os estados que formam a região Sudeste? Temos lá Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Então são 4 os estados que formam a região Sudeste. Aqui nós temos a extensão territorial, ou seja, o tamanho do território dessa região. Vejam que no gráfico nós temos a cor verde, representando a região Sudeste. E o que está em branco seria todas as demais regiões. Então, a região Sudeste ocupa
parte até pequena do território se compararmos às anteriores, as que nós já vimos anteriormente. E sobre a população? São 89 milhões de habitantes. Perceberam que esse número aumentou bastante em relação às demais regiões? Vejam na imagem quantos habitantes podem ser verificados a partir daquela relação dos 10 habitantes ali que teriam 100% a totalidade de habitantes do território brasileiro. Então, 1, 2, 3, 4. 4 habitantes podem representar ali, naquela imagem, a população da região sudeste. Então imaginem que quase metade da população do território brasileiro, de todo o território então, do nosso país, vive na região sudeste. É muita coisa, não é mesmo? E agora, falando das características da região sudeste, é uma região que é muito desenvolvida e ela é muito representativa, principalmente em relação ao PIB, pois 55,2% do PIB nacional está relacionado à região sudeste. O que quer dizer isso? O PIB é o Produto Interno Bruto, é o índice de todos os bens produzidos na determinada região. Então imaginem que mais de 50% de tudo que é produzido no território nacional é produzido nessa região. Então imaginem que a região sudeste é uma região muito rica e ela contribui muito então para a economia do nosso país. Muito interessante isso, não é mesmo? E agora, vamos ver algumas imagens ali que nos ajudem a compreender um pouco da região sudeste. Vejam, aqui temos uma fotografia com a capital do estado de São Paulo. Uma capital belíssima, né? Vejam quantos prédios, vejam que até chegar ao horizonte nós temos construções e mais construções. Então, isso nos faz lembrar do quanto essa região é populosa, não é mesmo? Então, vejam como essa cidade representa uma imensa população. Temos ali as indústrias. Então, uma região tão rica, formadora de tantas riquezas, ela gera muito emprego. E nós podemos verificar que os empregos são ofertados em mais diversos setores. A indústria é um desses setores, é onde eu consigo perceber uma grande geração de empregos. Então, aí sim eu consigo verificar a contribuição da economia para a prosperidade dessa região. Temos um exercício também. Vamos lá. Eu tenho lá, número 7, coloque na ordem alfabética. Vejam que nesses exercícios eu estou sempre colocando lá o alfabeto, para que vocês possam ter ajuda do alfabeto para a realização do exercício. Então, se eu estou pedindo para que vocês coloquem na ordem alfabética, eu quero que vocês percebam qual nome irá aparecer antes do outro, seguindo a ordem do alfabeto. Então eu vou dar um tempinho para que vocês coloquem esses 4 estados que foram listados, os estados que compõem a região sudeste, em ordem alfabética. Vamos lá? Vou dar um tempinho para vocês. E aí, conseguiram? Caso não tenham conseguido, não tem problema. Vamos fazer juntos. Olhem lá. Temos algum nome de estado com a letra A? Não. B, não. C, não. D, também não. Mas com E, nós temos Espírito Santo. Então, já temos ali o primeiro nome. O estado que vai, pela ordem alfabética, ser colocado primeiro nessa lista. Depois, temos com E, F, G, H, I, J, K, L, M. E com M nós temos Minas Gerais, não temos? Então, Minas Gerais vai ser a próxima palavra dessa lista. E agora, continuando lá, temos com N, com O, com P, com Q, com R. Temos, olhem lá,
Com R nós temos Rio de Janeiro. Então temos a próxima palavra dessa lista, Rio de Janeiro. Mas já temos ali na sequência uma palavra com S, São Paulo. Então podemos completar esta lista com o último estado, São Paulo. Ficou lá Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Os 4 estados da região sudeste. Eu vou dar um tempinho para que vocês registrem essa resposta. E aí, conseguiram registrar? Vamos continuar? Espero que tenham registrado a resposta. Agora vamos falar sobre os estados da região sul, a região em que vivemos. Vejam lá, temos o Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, os 3 estados da nossa região. Vejam as siglas, né? A sigla de Paraná, PR, de Rio Grande do Sul, RS, de Santa Catarina, SC. Então temos ali os estados que compõem o território da região sul. Aqui, a região sul, ela tem uma extensão de território um pouco pequena em relação às demais, 7% do território. Vejam ali no gráfico, ali com a cor laranja, a região sul. É uma fatia pequena do território nacional, não é mesmo? Vejam também que a população é de 30 milhões de pessoas, 14% da população. Então, se a gente fosse pensar na totalidade, né, 100% sendo esses 10 indivíduos, então a população da região sul ocuparia um pouco mais do que um indivíduo. Então, em relação a todo o território, né, já é uma interessante parte da população do território nacional. Falando de outras características aqui da região sul, é uma das regiões de maior PIB, né, do país, assim como a região centro-oeste. Ela só está, então, atrás da região centro-oeste, não, perdão, pessoal, da região sudeste. Então, em primeiro lugar, né, está a região sudeste em relação ao PIB e depois a região sul. E ela também tem algumas características. Vamos pensar ali na vegetação. Lembra que nós falamos que na região sul nós temos os pampas, né, os campos, que são muito comuns, principalmente lá no extremo sul. Aqui eu tenho lá os pampas lá na região de Bagé, que é aquela vegetação rasteira, quase semelhante a um gramado, né? Mas ela é, claro, evidentemente diferente de um gramado comum, mas é muito comum lá no extremo sul do país, na região sul. Aqui mais próximo a nós temos a mata de araucárias, uma vegetação bem alta, né? Essa vegetação que é tão importante, mas que infelizmente está sendo devastada, né? E é muito comum aqui no estado do Paraná e também em Santa Catarina. Nós temos, então, a plantação, a agricultura é muito bem desenvolvida também aqui na região sul. Uma característica muito importante aqui é a plantação de soja, também lá no estado do Rio Grande do Sul. E eu tenho um último exercício. Eu gostaria que vocês recordassem de qual sigla se relaciona a cada uma das regiões. Eu vou dar um tempinho para que vocês copiem o enunciado e já tentem fazer a relação entre o nome do estado e a sua sigla. Vamos lá? E aí, conseguiram? Vamos fazer a correção. Olhem lá, RS é a sigla de qual estado? Letra C, Rio Grande do Sul. E PR, sigla do quê? Paraná, né? Então, olha lá, letra A, Paraná. E SC? Santa Catarina, letra B. Então, essa é a sequência das respostas. Eu vou dar um tempinho para que vocês respondam essa questão. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Por hoje vamos terminando por aqui. Espero que vocês estejam bem e voltem aqui na próxima aula, no próximo encontro. Tchau!